Você sabe por que as folhas das suas plantas não crescem? Pois é, existem alguns motivos para que isso aconteça e hoje eu vou te falar 4 deles que são essenciais você sempre observar nas suas plantas. Então fica aí se você quer saber quais são esses motivos. Agora, antes de começar, eu queria te pedir um mega favor. Eu já estou nessa jornada de produzir vídeos há mais de um ano. Toda semana eu produzo conteúdo de qualidade para te ajudar com as suas plantas. E a única coisa que eu peço em troca, se você quiser fazer, obviamente, é se inscrever no meu canal. Se inscreva no canal e toque o sininho, porque assim toda semana você fica sabendo dos vídeos que eu posto. Geralmente eu procuro postar vídeos que vão acrescentar na sua jornada no cultivo das plantas. Então, caso você não seja inscrito, você pode perder aquela informação que você precisa, como por exemplo, porque as folhas das suas plantas ficam sempre pequenas e você pode perder essa informação e eventualmente perder uma planta. Então se inscreva e toque o sininho. Toda semana eu posto vídeos pensando em você. Muito obrigada, gente! E para quem não me conhece, afinal, né, se você ainda não é inscrito, pode ser que você esteja vindo aqui no meu canal pela primeira vez. O meu nome é Laís Veludo, eu sou bióloga paisagista e esse é um canal que eu compartilho a minha vivência com plantas, tanto no cuidado dessas plantas no meu dia a dia, como conhecimento que eu adquiri enquanto profissional do paisagismo, porque eu sou paisagista. Então, eu compartilho isso com vocês, tá bom? Então, muito obrigada. Desculpa ir alongar esse pedido de inscrição, mas é muito importante para o YouTube entender que esse canal é importante para algumas pessoas e divulgar ainda mais os meus vídeos. Obrigada, gente. Valeu! Então, vamos lá. Essa é uma pergunta que eu recebo muito mesmo. Por que as minhas plantas, de repente, né, a gente compra, a planta vem bonita e de repente elas param de crescer. As folhas param de se desenvolver, elas ficam pequenas e muitas vezes a gente não sabe como lidar com isso. Há alguns meses eu fiz um vídeo sobre como cuidar da begônia maculata e eu vou deixar o card aqui embaixo. Vocês podem reparar que as folhas dela estavam muito maiores. De lá pra cá aconteceram algumas coisas com ela e ela começou a produzir muitas folhas, mas as folhas pequenas. Dá pra ver aqui, folha pequena, isso aqui é uma folha pequena. Então ela parou de dar aquelas folhonas grandes. E quando eu falo que a planta para de dar folhas grandes, eu não estou me referindo às folhas bebês, as que estão nascendo, porque as que estão nascendo elas são pequenas mesmo. Eu estou falando de folhas adultas, antigas, que ficam de um tamanho pequeno e caem, né, envelhecem pequenas, elas não se desenvolvem. E existem alguns motivos para que isso aconteça. Então hoje eu vou te dar 4 motivos. Por que as folhas das minhas plantas ficam pequenas? E o motivo número 1 que a gente tem que se atentar é em relação à quantidade de sal que tem dentro do pote. Como assim sal? Todo o adubo que a gente põe na nossa planta é uma fórmula que a gente chama na química de sal. É um tipo de sal. E esse sal é absorvido, né? As moléculas os átomos desse sal são quebrados e a planta absorve, né, no seu processo de quando ela vai bebendo água. Só que com o passar do tempo, como a gente faz adubações periódicas nas nossas plantas, esse sal começa a ficar acumulado nos vasos. E isso pode ser prejudicial para a sua saúde. Eu não sei se você se lembra, mas assim, as nossas avós sempre faziam assim, tem que virar a terra aqui para tirar o sal da terra. Ela muitas vezes não sabia por que tinha que tirar o sal da terra, mas existe uma explicação científica para isso. Por que você tem que tirar o sal da terra da sua planta? Porque isso diminui o tamanho dela. Mas por que isso acontece? Por um simples motivo. O sal é uma molécula que segura a água. Então você coloca a água na terra da sua planta, no vaso, você vai fazer a sua rega periódica e em vez dessa água ir para a folha, ir para a planta, ela vai ficar grudada no sal, porque a força do sal puxa a molécula de água e ela não sai dali, é uma força molecular. Ele vai puxar e vai ficar ali. Resultado, o seu solo vai estar sempre úmido e a sua planta nunca vai ter acesso àquela água. Por mais que você molhe, a planta vai conseguir captar uma quantidade X, porque boa parte daquela água vai ficar presa no sal. Então,
A planta está se desenvolvendo, mas a quantidade de água não é suficiente para que ela produza folhas maiores. Então, esse pode ser o primeiro motivo. E por isso que eu falo que tem que ter muito cuidado na hora de adubar suas plantas. Não adube sempre as suas plantas, não fique colocando muito adubo, porque além desse acúmulo de sal que vai acontecendo ao longo do tempo, você pode ainda queimar a raiz da sua planta, também impedindo com que ela capte água do pote e ela vai acabar ficando menor, se não morrer, né? Porque quando a gente coloca muito adubo, a gente pode até matar a nossa planta. E como que a gente resolve isso? Joga fora? Claro que não, né? Existem duas formas para você resolver isso. A primeira delas é colocar a sua planta submersa em um balde de água. Pode ser um balde de água normal, se você tiver um tanque em casa, você enche o tanque de água limpa, né, para tirar os produtos de limpeza, assim, que ficam no resíduo do tanque, e coloca a sua planta lá. Deixa aí em torno de meia hora, para quê? Para esses sais, a água que vai entrar e a planta vai ficar completamente embebida de água, a raiz, tá? Não precisa colocar a planta toda, não. Mas essa parte aqui, os sais vão começar a se dissolver. E aí você vai tirar essa planta e deixar escorrer essa água. E continuar regando mais 3, 4 vezes até escorrer durante aí 1 ou 2 horas. Por quê? Assim o sal que ficou diluído, né, na água que você deixou de molho, ele vai começar a sair e vai diminuir a quantidade de sal dentro da sua planta. Uma outra forma de você fazer, caso você não queira fazer isso, é trocar a sua planta de pote. Você pode trocar a sua planta de trocar completamente a terra dela e colocar terra nova, adubo novo, e aí ela vai voltar a se desenvolver. Mas como que você sabe que a sua planta está com excesso de sal? É muito simples, é só você reparar na superfície, né? Começam a aparecer pontos brancos, como se fosse sal de cozinha mesmo, como esses aqui, que dá pra ver, nessa aqui também a gente consegue ver, e são vários pontos brancos que vão aparecendo. Provavelmente isso aqui tá cheio de sal, então tem que trocar. Pode ser um dos motivos para minha begônia ter parado de desenvolver folhas grandes. Algumas estão grandes, mas a maioria está pequena, tá bom? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é a conjunção de duas coisas. A primeira, a falta de luz e o estiolamento entre nós da planta. Isso aqui é mais fácil ver em plantas do tipo trepadeiro. Esse meu Philodendron scandens, eu plantei 2 mudinhas, estão bem pequenininhas ainda, mas isso aqui já é uma planta que já está aqui há algum tempo e ela não está se desenvolvendo muito bem. Então eu peguei para mostrar para vocês que o que acontece. Tá vendo que as folhas estão bem pequenininhas e o espaço entre nós está ficando cada vez maior, bem diferente desse aqui, que o espaço entre nós está normal e esse aqui bem maior. Por que isso acontece? Provavelmente, e esse é o segundo motivo para que as folhas fiquem menores e não se desenvolvam tão bem, é a falta da luminosidade correta para aquela planta. Provavelmente essa planta tá no lugar errado, não coloquei essa planta num lugar ótimo para ela, então ela tá sofrendo e tá se estiolando. Quando ela se estiola, a planta começa a produzir folhas menores, porque o processo dela de procurar a luz está sendo mais intenso do que o processo de produzir folhas do tamanho ideal. Então, tem que fazer alguma coisa com essa planta. E o que você tem que fazer com essa planta? Simples, trocar de lugar. Achar um lugar mais iluminado. E aí você tem que entender que tipo de sol a sua planta precisa. No caso, as plantas, se elas estão estiolando, que é ficando compridas, geralmente é falta de luz. Então, se ela é meia sombra, de repente você colocou no lugar de sombra. E não, tem que chegar um pouquinho mais perto da janela para ela pegar uma quantidade luminosa maior, tá? Então, o problema para ser resolvido em relação a esse é colocar em um lugar mais iluminado, tá? Aí a gente passa para o terceiro ponto, que geralmente dificulta o desenvolvimento ótimo das folhas, deixando com que elas fiquem cada vez menores e às vezes até quebradiças e amarelas, que é o enovelamento da raiz. A raiz da planta, principalmente a gente está falando de begônias e filodendros, são raízes que têm uma tendência a crescer muito porque são plantas vigorosas. E, em geral, as plantas tropicais não gostam desse tipo de enovelamento. Há algumas exceções, como a dracena, como a sansevieria, que hoje é chamada de dracena, né? Ou as amiocucas, gostam de raízes enoveladas.
Se elas estiverem enoveladas, você pode deixar, porque elas gostam. Mas em geral, os filodendros, as begônias, as marantas, elas não gostam. Isso vai fazer com que a sua planta sinta, e a expressão que ela faz é na folha. As folhas começam a ficar menores, mais quebradiças. Por quê? O enovelamento acontece quando tem um excesso de raiz no pote. De repente você já trocou essa planta há mais de um ano, essa aqui já está há mais de um ano nesse vaso. Então assim, a planta se desenvolveu muito, provavelmente a raiz está muito vigorosa, então existe muita raiz para pouca terra. Então a planta não tem de onde tirar nada. Se não tem terra, a quantidade de água que vai ficar aqui também vai ser menor, porque o que segura água no pote é a terra. Se não tem terra, a água vai escorrer e, enfim, a sua planta não vai ter acesso àquela água. Não tem nutrientes, não tem nada. Portanto, é importante que você, de vez em quando, repare se a raiz da sua planta está enovelada. Isso acontece se você tiver plantas assim em vasos plásticos, é mais fácil de ver. Às vezes a raiz começa a sair pelos buracos da drenagem, e isso é um indício de que ela está enovelada e tem muita raiz. E o que se deve fazer em relação a isso? Você pode fazer também duas coisas, né? A primeira delas é trocar sua planta de pote. Se você está com uma planta num pote desse, troque para um pote um pouco maior. E aí, seu problema está resolvido, coloca a terra e ali ela vai ficar bem por mais 1 ou 2 anos. Mas se você não tem um pote maior ou não tem espaço para ter um pote maior, porque a maioria de nós mora em apartamento e muitas vezes aquele pote é aquele tamanho e não tem como aumentar. Aí você pode fazer o que a gente chama de poda de raiz. E a poda de raiz tem que ser muito bem feita, porque para você não danificar a sua planta. A poda de raiz nada mais é do que tirar o excesso de raiz que se desenvolve na planta. E existem algumas regrinhas básicas que você deve seguir quando você faz uma poda de raiz. A primeira delas, que eu acho crucial, é não tirar mais do que 30% da raiz. Nunca tirar mais do que isso, porque a sua planta pode sofrer um estresse muito grande. E a segunda, você sempre vai tirar a raiz de fora para dentro, de modo que você vai tirar o excesso que fica mais perto do pote e deixar a parte central da sua raiz intacta. E evitar tirar a raiz que estiver mais perto do caule, dos pecíolos da planta, porque isso também pode danificar a sua planta. Então, tire no máximo 30% e da parte que fica assim, mais embaixo, do meio para baixo da sua raiz. E evite tirar a parte do meio das raízes para não danificar a sua planta. E o quarto motivo para a sua planta se desenvolver pouco é o excesso de água. Eu acho que todo vídeo que eu faço aqui, eu alerto as pessoas em relação a isso. Não ponha muita água nas suas plantas. Planta não gosta de muita água, planta gosta de água. Assim como você também não bebe água o dia inteiro. Você bebe água quando precisa. A planta também deve beber água quando precisa. E a gente geralmente perde a mão em relação a isso. Então, o excesso de água também pode fazer com que as suas plantas não se desenvolvam bem. As folhas fiquem sempre menores do que elas potencialmente podem ser. Por quê? O excesso de água faz com que haja o que a gente chama de podridão da raiz. A podridão da raiz é um acúmulo de bactérias, né, que se desenvolvem bem em água e atacam a raiz. Essa raiz podre, ela é uma raiz morta, mas a planta está aqui se desenvolvendo, precisando de água, mas a raiz da sua planta está morta. Ou um pedaço da raiz da sua planta está morta. E o que isso faz? Faz com que as folhas não se desenvolvam. Você coloca água e a água nunca vai chegar nas folhas. Portanto, a sua planta vai ficar com uma quantidade menor de folhas, folhas menores e pouco desenvolvidas. Então, tenha cuidado. E o que você deve fazer quando a raiz da sua planta está podre? Você deve tirar, né? E aí o único jeito de ver se a raiz da sua planta está podre é tirando mesmo do vaso. Tirar e ver se ela está podre. Como que ela está podre? Geralmente ela fica preta e fedorenta. Tem cheiro de bactéria, fedido. É fedorento. E aí você tem que cortar a raiz, todas as raízes podres da sua planta, jogar toda a terra em que ela está fora. Se você puder lavar a raiz para tirar toda a terra e colocar num recipiente novo, replantar para sua planta continuar. Pode ser que dê certo, tá?
Eu já tentei fazer várias vezes. As minhas experiências com podridão de raiz geralmente são a morte da planta. Eu nunca consegui recuperar uma planta com podridão de raiz, mas é de cada um, né? Tenta salvar a sua planta, porque perder um exemplar grande, né, muitas vezes dá dor. Então, tenta. Se não der certo, você tentou. E aí, a minha begônia tá assim. Ela não tá se desenvolvendo de modo satisfatório. As folhas estão bem pequenas, vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui são folhas antigas que não se desenvolveram bem. E eu vou fazer um diagnóstico dela. No próximo vídeo, no vídeo da semana que vem, eu vou fazer um diagnóstico. Vou tirar para ver o que é. Excesso de sal, enovelamento de raiz, excesso de água. E a gente vai continuar esse assunto no vídeo da semana que vem, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu joinha aí. Não se esqueça de se inscrever e de compartilhar esse vídeo, caso a planta do seu amigo também não esteja desenvolvendo as folhas de forma satisfatória. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau!